Elcaná, El Rai. Elcaná é o mesmo Koné, que é Deus zeloso. Então isso é interessante porque o que você percebe? Que todas essas referências ligadas a Deus têm a ver com a relação que Deus tem com o povo da aliança, no caso aí Israel. Então Deus é ciumento, no sentido positivo da palavra. Então Deus é um Deus zeloso, de modo que qualquer coisa que envolva a relação de ruptura, né, ou de traição, afastamento dele, é altamente criticado. Então a gente vê essa ênfase extremamente que Deus é pessoal, não é energia, não é uma força, não é algo que você possa mexer, não possa controlar, e essa relação ela é íntima. Por isso que, por exemplo, Isaías 54, Deus vai dizer para Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu marido. Então essa relação de conexão, de intimidade é extremamente significativa, e aí aparece, inclusive quando Deus dá uma bronca, porque fique sabendo que eu sou um Deus zeloso, nesse sentido, alguém que valoriza demais a relação, já que vocês são o meu tesouro pessoal, e consequentemente essa relação ela é solicitada com base nisso, né? Então é muito interessante, muito significativo, né, esse tipo de postura, e esse mesmo tipo de ideia vai também chegar no Novo Testamento, né? E tem uma Por isso que a igreja é a noiva de Cristo. É a noiva de Cristo. Na verdade, o Novo Testamento é uma continuidade do Antigo. É interpessoal o negócio. Tem uma das partes, eu não sei se essa é de Isaías, eu estava procurando aqui, que ele fala: eu sou o teu Baal. Ah, sim, Porque Baal também significa marido. Acho que é essa mesmo. Pois é, isso que é curioso. 54:1. Baal é o nome de uma divindade, é um nome próprio. Mas assim como... significa Senhor. Senhor. Né? E Senhor também no sentido marido, que a palavra Baal também, ela pode significar marido. No hebraico moderno a pessoa fala: esse aqui é meu Baal. Meu Baal, meu marido. Só que o fato de Deus falar, eu até estou procurando, você pode até confirmar aí. Quando ele fala assim: eu sou o teu Baal, isso é forte porque realmente Deus assume aquela postura de um homem apaixonado, mas não possessivo. Porque ele permite que você vá embora, ele não te obriga a ficar com ele, mas ele sofre. E aí que vem aquele paradoxo daquela divindade, que é um grande mistério, aquela divindade que, enfim, em essência não precisa de nada, em nada, que ele é essencial, não tem nada que você possa acrescentar a Deus, melhorá-lo, ele é tudo, mas ao mesmo tempo, ele sente a nossa falta, ele sofre a nossa ausência, ele sofre com a nossa rejeição. Deus é um ser inatingível, mas ele assume um ponto vulnerável quando ele pode ser rejeitado. Então você vê os apelos de Deus no Antigo Testamento ali, e no Novo também, quando fala da igreja, é um apelo muito assim de: amada minha, por que você me abandonou? Venha pra cá e eu te dei tudo, sabe aquele... E aí não é só para marido e mulher, pode ser o pai para o filho, aquele pai que o filho tá dando dor de cabeça, tá no mundo das drogas, tá no mundo da delinquência, da promiscuidade, tudo, e o pai: meu filho, ou mesmo a mãe, eu te dei tudo, eu te dei casa, eu te dei amor, por que você está fazendo isso? Você está estragando sua vida. Aquela dor, é essa dor com a qual Deus apela a Israel para voltar, e, traduzindo para o Novo Testamento, na nossa época, ele apela a cada um de nós. É que lendo só assim a tradução em português, às vezes a gente não percebe muito a força quando Deus fala assim: venham, voltem para mim. É um apelo muito veemente. O texto de Isaías 54:1 diz: Mibnei Beulá, os filhos da Baalada, da mulher que tem Baal. Da mulher que tem Baal. Ou seja, marido, a Maria Jeová. Então você vê, é um Deus que apela mesmo, sabe? É isso que tá. Deus está mais interessado em salvar o seu filho do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. É Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer do seu filho que ainda mama, mesmo que ela venha se esquecer, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então essa dimensão, pessoal, por isso, Vilela, a coisa mais significativa é que existe um negócio na teologia que é: creio para que possa entender.
como o discurso da palavra divina não é uma coisa que se reduz ao raciocínio limitado humano, enquanto a pessoa não tem um toque de Deus, alguma coisa que abre o seu... É como alguém que não consegue escutar e de repente começa a escutar os sons, né? Alguém já disse uma frase interessante, né? Que a pessoa que não consegue ter qualquer perspectiva de fé é como... que fica vendo alguém que tem fé, é como um indivíduo que não escuta nada vendo alguém tocando violino e dançando. O que o cara está fazendo? Isso é loucura, né? Não faz sentido. Então essa dimensão abre o entendimento para você enxergar a realidade fora das 4 linhas na qual você se colocou e você acha que pode explicar o universo e a vida a partir daí. E por isso essa relação que a Bíblia apresenta é profundamente pessoal. Até essa ideia de revelação de nome, né? É uma ideia de intimidade. Quer saber quem eu sou mesmo? Deixa eu mostrar aqui o meu RG para você. Então esse elemento, e aí tem as várias características, né? Do Deus que ama, o Deus que preocupa, o Deus que fica bravo. Porque você só fica bravo de verdade com quem você valoriza. E o Raí, o Deus que tudo vê. Exatamente, o Deus que tudo vê. Isso aparece... E em que sentido que ele é usado? Na história de Agar. Ah, é? Que ele Lá escuta o choro da criança. Então, olha que coisa maluca isso. Agar é mulher, escrava e egípcia. E ela entra na história complicada. Deus tem uma promessa e uma aliança que envolve Abraão e Sara. Aí eles têm a Agar como uma serva lá, e aí a Sara perde a paciência e fala: Deus tem me impedido de ter filho, então é o seguinte, vai e deita com Agar aí e resolve esse negócio. E ela tem isso e nasce o filho, que é o Ismael. E aparece com destaque em Gênesis capítulo 16 e depois no capítulo 20. Quando a coisa, né, o pau quebra lá, a coisa fica difícil e Agar é mandada embora e vai sozinha depois que nasce o Isaac, começa a haver um desentendimento e a Agar diz, a Sara vai dizer, olha, ele não vai ficar com o meu, não vai compartilhar com o meu filho aqui, e a Agar é expulsa de maneira complicada, ela vai para o deserto. E aí ela vê o filho chorando e ela acha que ele vai morrer. E aí o anjo de Deus aparece, é uma coisa impressionante. A primeira vez que você tem uma teofania, uma manifestação direta de Deus no Antigo Testamento é para uma mulher egípcia escrava. Nossa. É doideira. E aí Deus diz, ele vai ser chamado Ismael, o filho chamado Ismael, porque ele é ouvido da parte de Deus. Apesar de Agar ter entrado numa roubada nessa história, porque ela entrou no meio do casal lá e agora ela está pagando o pato, né? Quase pagando o camelo, no dia que o negócio está complicado ali, Deus faz uma promessa favorável para o Ismael. E aí quando ela tem a manifestação, a presença do anjo de Deus ali, que esse anjo é o próprio Deus. Isso é importante. Aí ela diz Ber la Roi, né? E que é o nome do poço que recebeu esse nome. E aí ela diz, será que teria eu visto aquele que me vê? Então nesse sentido, né, que tipo, porque num certo sentido ninguém pode ver a Deus na sua plenitude. Moisés tentou e Deus diz, não dá, você vai virar farinha, né? Mas no outro sentido, várias pessoas viram, e a primeira é fascinante, é Agar. Então assim, você percebe como há uma curiosidade, há uma sinuosidade, há uma artística. Tem um grande estudioso chamado Erich Auerbach, que analisa a literatura antiga, e ele diz, olha, a profundidade do Gênesis, dos escritos bíblicos, é um negócio tão impressionante que não dá para você comparar com nenhuma literatura do mundo antigo, porque ele trabalha as coisas de uma maneira tão entremeada, quando ele diz coisas tão óbvias e simples e diretas, e ao mesmo tempo deixam os espaços para que a sua mente possa interagir de maneira prolífica e significativa na relação com isso. E essa história, ela é show de bola toda a vida, porque você esperaria, alguém que entrou na jogada, prejudicou o casal escolhido por Deus, atrapalhou a promessa divina, tudo que estava lá, com certeza o pau vai quebrar e Deus vai detonar, e a graça divina se manifesta em Gênesis de maneira impressionante. E uma coisa que eu pego aqui até, vou entrar um pouquinho nessa seara sem querer tornar isso o tema do assunto, nessa discussão do livre-arbítrio arminiano, calvino, ninguém nasce rejeitado por Deus. Porque se você for olhar tecnicamente, Ismael era o filho do erro. Ele não era o filho da promessa. O filho da promessa é Isaac. Ele é o filho do erro, de uma relação sexual que Deus não desejou. E mesmo essa criança que nasce da relação sexual que Deus não desejou,
Deus escuta o choro do menino. E de maneira Ele especial. vê, de maneira especial. E dá uma bênção depois para Ismael também, que Ismael tem uma bênção sobre ele também, apesar de ele ter seguido lá. E depois você vai ver até que os ismaelitas vão ser usados por Deus. Então isso é muito lindo na história, como é que Deus entra nas questões humanas. E aí tem um detalhe curioso, que era pra gente ter mencionado isso no início e nós não falamos, não sei se ficou claro. Não só na mentalidade bíblica, mas na mentalidade do Antigo Oriente Próximo, nome e pessoa são sinônimos perfeitos. Tanto é que uma expressão idiomática que aparece no Egito, como eu falei do Ren ali, quando você quer apagar mesmo uma pessoa, da morte eterna para uma pessoa, você apaga o nome dela. Nossa. Você apaga o nome dela e não pronuncia mais. É uma forma de você matar ela pra Matar sempre. para sempre. Porque no Egito funcionava assim. Eu estou falando do Egito porque Moisés, que vai ser o primeiro autor da Bíblia, ele vai vir do ambiente egípcio. Então, Sim. é aquele negócio. Se o camarada vem do Rio Grande do Sul para escrever a Bíblia, ele vai escrever com muita expressão gaúchesca e tudo mais. É nesse sentido. Porque Deus não ficou ditando a Bíblia para Moisés assim para evitar todo o sotaque. Fala aqui, Moisés, põe uma vírgula aqui, Moisés. Não. Moisés expressou do jeito que ele estava acostumado. Por exemplo, eu sou mineiro, eu vou falar de ferpa. Mas mesmo que o mais correto seja a farpa. Ah, tá. Ferpa é farpa, tá. Pode lá, tem esse regionalismo. A gente em Minas fala ferpa, não fala farpa. Então, se Moisés viesse de Minas Gerais, ele ia falar ferpa. Se ele viesse talvez de São Paulo, ele ia falar farpa. É nesse sentido que eu quero dizer. Então, no mundo egípcio, quando você morria, por exemplo, o deus Anubis, ele vinha até a sua múmia ali e tinha que ter uma coisa muito importante para o deus Anubis saber quem é você. A máscara mortuária e o cartucho com o seu nome. Tanto é que quando foi morto o faraó monoteísta do Egito, né, que era Akhenaton, lá no Cairo, tem a múmia, o sarcófago da múmia dele, e o cartucho tá apagado. Cartucho é aquele círculozinho. Acabar com a memória dele. Sei. Apagava. Caramba. Por quê? Sacerdote. Porque se você apaga o nome da pessoa, Anubis não sabe quem é, ele vai ficar morto para sempre, ele não vai ressuscitar no mundo de Osíris. Entendi. E você tem que apagar tudo que é o nome dele. Então, por exemplo, a Hatshepsut, quando ela morre e o Tutmosis III assume o poder, ele apaga o nome dela de tudo enquanto cartucho. Você vê apagado mesmo, você vê o cartucho foi riscado. A Ramsés III também, que a mulher dele tramou a morte dele no harém, ele também manda apagar o nome dela todo. E os inimigos dele, ele nem chama pelo nome, ele fala assim, maldito seja Metsu-Ra. Metsu-Ra significa aquele que Ra odeia. Nenhum pai vai colocar o nome do filho de aquele que o pai odeia. Então apagava o nome. E você vai ver no Antigo Testamento a expressão sobre os ímpios: apaga-lhes o nome e não mais existem. E Moisés também, no momento de intercessão para o povo, falou assim: perdoa o pecado desse povo, senão o senhor risca, quita o meu nome do livro, quer dizer, me dá morte eterna. Do livro da vida. Ou seja, me dá morte eterna. Estou dando esses exemplos. É curioso porque eu conheci Parece no Apocalipse. um mexicano e ele me contou, porque eu perguntei pra eles por que eles celebram a morte, porque tem o dia da morte, todo mundo sai lá e lembra os antepassados. Ele falou que é uma forma deles não morrerem, né? Enquanto alguém... Porque eles falam que eles acreditam que lá no México que eles passam por 3 mortes, né? Uhum. A primeira morte é a primeira vez que você se dá conta que você vai morrer. E esse tem uma coisa profunda. Eu lembro exatamente quando eu percebi que era ainda criança, eu falei, putz, eu vou morrer um dia. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte física mesmo. Dito. E a terceira morte é quando a última pessoa esquece de você. Esquecimento. É por isso que eles trabalham tanto em lembrar os antepassados, porque eles acreditam que enquanto tem alguém lembrando de você, você tá vivo de alguma forma. Se bem que no caso do México pode ser uma coincidência. Não tô dizendo que tem uma ligação Eu só tô falando que é legal essa ideia de não apagar da história, de alguma pessoa no futuro ter a tua foto, lembrar de você, falar sobre você. É verdade. Eu Deus só coloquei descrito como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É Deus dos antepassados. Porque o Fraser, todo enquanto era semelhança, James Fraser falava que tinha correspondência, né? Hoje a gente pensa que não, mas realmente é uma curiosidade isso aí. E naquele tempo lá, então assim, a ideia que eu tô dando com esses exemplos é que nome e pessoa eram sinônimos perfeitos. Entendi. Então, apagar o nome do Saião é matar o Saião.